Olá, eu sou Flávio Morgado e estou aqui para falar com você sobre as instruções de tomada de decisão e de repetição no VBA. Essas duas instruções, elas são as que fazem a mágica de um programa acontecer. É onde se bota toda a inteligência que o homem possui para fazer com que os programas de computador possam fazer literalmente qualquer coisa. Junto das variáveis, são o cerne da programação. No VBA, nós temos instruções e funções de tomada de decisão. As instruções clássicas são if then else, que é uma instrução que toma uma decisão, se, condição, então se não, vamos ver. E quando a gente tem muitas condições, podemos usar uma instrução chamada select case, que dessa forma você pode testar só uma vez a condição e comparar com vários casos diferentes. Bem, então agora vamos praticar um pouco com as instruções de tomada de decisão. Eu estou aqui no módulo do próprio PowerPoint, no VBA do próprio PowerPoint, vou inserir um módulo. E vou fazer novamente o caso da famosa função divisão, para mostrar o que poderia acontecer. Então, eu vou declarar aqui a função divisão. A variável que ela recebe, dbl número as double, o VBA já preenche para mim ali o tipo da variável, dbl divisor as double, e ela retorna um double, que é o maior valor possível. E vou criar a mesma estrutura anterior, public g número as double, ou gdbl, public gdbl divisor as double, e public gdbl divisão as double. Então agora vamos ver o que acontece aqui. Vou fazer gdbl número recebe dbl número, joguei o argumento que a função recebe para a variável de módulo, gdbl divisor recebe dbl divisor, gdbl divisão recebe dbl número dividido recebe gdbl número dividido por gdbl divisor. Pronto. E a função divisão, dá um enter aqui, para ela retornar no lugar que eu possa ver onde ela retorna o valor. Divisão, ela retorna a variável pública de nível de módulo. Parece que está tudo certo. E se eu fizer uma divisão aqui, divisão de 5 dividido por 8. 5 dividido por 8. E der um enter aqui, ela vai retornar... faltou interrogação. Vai retornar o valor aqui. Qualquer número que eu botar aqui, posso botar qualquer número aqui, ele vai retornar a divisão para mim. Certo? Mas vai acontecer um problema se eu botar 0 aqui no divisor. Se eu aqui no divisor, argumento divisor, botar 0, ele vai fazer divisão por 0. E quando isso acontecer, isso é uma impossibilidade matemática. Então, o VBA vai dar um erro. Erro 11. Divisão por 0. Nessa situação, que é um código muito simples, eu vou dar fim. E eu posso, então, fazer um teste aqui com uma instrução de tomada de decisão. If dbl divisor, que é o único caso que pode dar 0, for igual a 0, then, agora eu faço o meu teste aqui. Eu troco dbl divisor igual a 1. E eu não divido. Certo? O problema
é que isso vai dar um erro na minha divisão. Se eu der 0 aqui, não vai dar mais erro, só que a divisão não vai acontecer. Então, se eu vier aqui agora e pressionar, ele vai devolver o divisor. Certo? Então, essa é uma função mal construída, ela tem defeito, mas ela se livrou com uma tomada de decisão do caso do divisor ser 1. Eu usei uma função if then else aqui, tá certo? E se eu quiser que ela não retorne nada, eu boto um else aqui e passo toda a conta que está aqui para dentro do laço. Passo para cá, eu posso arrastar no VBA, tá vendo? E agora marco e dou um tab para indentar. Então o que aconteceu agora com a minha função? Se divisor for 0, ela bota divisor 1, eu nem preciso, né? Eu boto assim, se divisor for diferente de 0, ela vem, pode fazer a conta. Senão ela não vai devolver 0 sempre. Então aqui, quando o divisor é 0, ela devolve 0. Se divisor for qualquer coisa diferente de 0, ela devolve a divisão. Certo? Essa é uma das formas de fazer uma função mais bem construída. O ideal seria que eu devolvesse um resultado aqui, uma mensagem de erro. Não dá para dividir por 0, mas na eventualidade de dividir por 0, ela devolve 0. Certo? É o que a função faz. Nesse momento, eu posso trocar essa lógica que eu fiz por uma função que use if. Então, eu vou colocar aqui, copiei, vou colar, vou botar divisão 2 aqui para não dar um problema, porque não pode ter dois procedimentos de mesmo nome. Pronto. Então agora elas podem ter o mesmo argumento, porque o argumento só existe aqui dentro, elas alteram as mesmas variáveis de módulo. Eu tenho divisor 2. Em divisor 2 vou tirar essa opção e vou botar aqui dbl divisor recebe if, que é o if imediato, dbl divisor igual a 0, recebe 1, se não recebe dbl divisor. Assim. Então agora eu não tenho mais um endif aqui, e essas opções não precisam mais indentar. Tá certo? Então, meu dbl divisor testa logo na primeira função com um if. Se ele for 0, vai receber 1. Tá certo? Se não, vai... E aí vai correr o código aqui e o divisor vai ser sempre 1. Então, se eu vier aqui agora, botar 0 aqui no divisor, só botar uma vírgula aqui, que você vai ver que o divisor é igual a 0, ele vai fazer a divisão. Tá certo? Vou ter que botar aqui divisão 2. Ó, ele retorna um numerador. Esse numerador aqui, porque eu estou dividindo por 1. O divisor por 1, nesse caso eu usei if imediato. Tá certo? Agora eu vou dar um exemplo de quando a gente usa a função choose. Lembra do caso do enum? Eu vou fazer aqui um public private enum estado civil and enum. Pronto. Aqui eu vou ter o meu numerador estado civil e eu vou estar solteiro, que é igual a 1. E depois botar os outros estados aqui sem numerar, ele vai numerar automaticamente, na sequência do que a pessoa pode ser: casado, separado, divorciado, viúvo. Pronto. Então esse aqui vai receber 1, esse 2, 3, 4, 5. Vou inserir minha função agora aqui em cima. Então a minha função aqui vai ser public, a function, define estado civil. Você vê que ela tem um nome, que é um verbo seguido por dois substantivos. E aqui vou declarar o estado civil, é uma variável,
as estado civil. Já aparece aqui o meu enumerador, tem um ícone amarelinho douradinho aqui, né? Fecho. E essa função vai retornar as string, uma string, o estado civil. Bom, veja bem, o estado civil, que é do tipo do enumerador as estado civil, ele vai receber sempre um número, mas a função vai retornar o texto. Então, para que a função possa retornar o texto do estado civil, eu uso a função choose. Você vê que ele já está retornando aqui, né? Define estado civil. Define estado civil. Quando isso acontece? Isso acontece quando a gente tem um banco de dados em que as possibilidades são cadastradas numericamente. E elas já vêm cadastradas por padrão, solteiro é 1. E você quer saber que valor é aquele, às vezes até para trocar um número pelo valor. Então, como eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 estados civis. Para retornar o estado civil, eu uso choose. Choose a variável estado civil, que vai retornar um número, e aqui eu retorno solteiro, casado, que é o 2, separado, que é o 3, divorciado, que é o 4, e viúvo, que é o 5º. Então, essa função ela converte um estado numérico para um estado textual. E se eu vier aqui agora, vamos limpar isso tudo, e botar print, define estado civil, e abrir e botar aqui estado civil divorciado, ele está pegando a constante as, que é do enumerador estado civil, que eu posso passar um número também, e vir aqui dar enter, divorciado, o que aconteceu? Tipo incompatível by ref. Estado civil as string. Não sei o que aconteceu não. Deixa eu ver o que aconteceu. Único estado civil. Dá uma parada aqui. Tipo incompatível by ref. Estado civil as estado civil. Casado. Com referência. Existindo. Continuando. Bem, então, vamos dizer então que agora eu quero testar a função choose. Vou inserir aqui em cima um enumerador estado civil. Enum estado civil as estado civil and enum. E agora eu vou enumerar solteiro, que é a função que todo mundo nasce solteiro, e vai na sequência. A pessoa pode ser casada, vai receber 1, separado, vai receber 2, vamos botar solteiro igual a 1, 2, 3, divorciado, 4 e viúvo, que seria o 5º estado possível na sequência.
de possibilidades. Embora de solteiro se pode ir para qualquer um, né? Mas vamos supor que é assim. E agora eu quero criar uma função que transforme o valor numérico do enumerador no valor textual. Por que eu posso querer isso? Muitas vezes a gente está trabalhando numa planilha, num banco de dados, em que os dados foram cadastrados assim. O Estado Civil foi cadastrado como um número, sendo 1, 2, 3, 4, 5. Para eu devolver, nada melhor que a função choose. Então eu vou dar aqui public, vou dar essa function define estado civil. E essa função vai declarar a variável est civil as estado civil. Está aqui. Certo? E vai devolver uma string, que é o texto. E para fazer isso aqui, define estado civil. Eu vou me devolver isso aqui com uma variável. Então eu vou botar sgin str estado civil as string, só para demonstrar que eu posso declará-la com str para ser uma string. E eu vou definir estado civil, vai receber str estado civil. Você vê que se eu mesmo botar um minúsculo aqui, ele vai corrigir, que ele vai usar o valor da declaração. E str estado civil recebe o resultado da função choose. Ele escolhe est civil, que é um número entre 1 e 5, e ele retorna aqui, solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo. Isso deve funcionar. Então agora quando eu venho aqui e boto define estado civil e eu abro aqui um parêntese, ele pega aqui separado, ele deverá retornar, ele vai receber o número separado, que deve ser 3. E quando eu dou enter aqui, o que está acontecendo? Ah, faltou uma interrogação, um fechamento de parêntese. Eu tenho que fechar parênteses aqui e ele devolve para mim o texto separado. Vou botar um ponto de interrupção aqui, você vai ver o que está acontecendo. Ó. Vamos botar outra opção. Vamos botar aqui viúvo. Então eu vou dar F8. Vou dar Enter. Ele para aqui. Então ele passa estado civil. Você vê que estado civil recebeu 5, que é 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem aqui, choose, estado civil, que é 5, vai devolver o quinto elemento. Estado civil está aqui, que é o resultado da função. E aqui está um exemplo da função choose. Bem, vamos ver então as instruções de laço, as instruções do loop, de laço quando a condição é indeterminada. Essas instruções são dadas quando a gente não sabe quanto tempo o laço vai ser executado. Então, nós vamos fazer com que o laço execute até a condição ser satisfeita, o que significa que ela é testada dentro do laço. A condição Bem, vamos então às instruções do loop, que são instruções faça laço, né, que são testadas por um tempo indeterminado até que uma condição seja satisfeita. Essa condição ela pode ser testada no início ou fim do laço, usando as palavras-chave until, que é até, ou seja, a condição o laço é feito até que a condição seja verdadeira, ou while, a condição é verdadeira, até ela vai ser testada até ela for falsa. Vai fazer o laço, né? E tem uma característica própria, é que se o teste for feito no início e a condição for falsa, o laço pode não ser executado nenhuma vez, mas se for no fim, ele será certamente executado pelo menos uma vez. A vantagem dessa situação aqui é que você pode sair também do laço com uma instrução exit do. E tem que mudar a condição enquanto o laço executa. Tá certo? Aqui eu tenho um caso clássico da instrução do loop.
ela usa a palavra-chave until ou while e testa a condição. Se a condição for verdadeira, ela sai do laço aqui embaixo. Se a condição for falsa, e for até que a condição seja verdadeira, ela vai executar o comando. E eu posso fazer um teste aqui dentro e sair do laço com exit do. A outra situação é quando eu testo no fim. Nesse caso, o laço é garantido que será executado pelo menos uma vez. Um outro tipo de instrução dessas, para tornar o Visual Basic mais pareado com outras linguagens, mas ela é a mesma coisa que do while, é essa instrução while end. Ela é executada sempre no início, que o teste vem logo depois do while condição, e ela termina com w-end. Certo? Ela pode ser abruptamente terminada com uma instrução exit while, enquanto em do loop é exit do. E nesse caso a gente tem esta estrutura. Bem, continuando aqui com o VBA do PowerPoint que eu já estava utilizando antes, eu vou inserir um novo módulo aqui. E vou dar a demonstração de algumas instruções de laço. Vamos começar com a instrução for next. Vou fazer aqui uma função chamada teste. Eu vou passar com um argumento int iterações, que é quantas vezes o laço vai executar. E aqui dentro, você vê que eu estou indentando, né, fazendo dent. Vou declarar uma variável int i, as integer. O nome da variável é int, é i, mas int é porque ela é integer. E vou fazer meu laço aqui, for int i igual a 1 to int interações, e boto um next aqui. Agora, dentro do laço, eu faço o que eu quiser. Eu vou botar aqui debug.print int i. Vou botar entre aspas assim, int i igual e comercial int i para concatenar os valores. Então vai imprimir int i igual a 1, int i igual a 2 aqui na janela imediata. Então agora eu vou chamar a função. Vou chamar módulo 2 teste e vou chamar com 0. Se eu chamar com 0, vou botar um ponto de interrupção aqui, ele vai fazer de 1 até 0, não vai fazer nenhuma vez. Vamos ver. Opa, faltou aqui debug.print. Teve uma função errada. Então vamos lá ver, ó. Ele int i igual a int é 0, vai ser 1 to int igual a 0, não vai fazer nenhuma vez. Não faz nada. Vou fazer 10 vezes. Agora vou imprimir, ele vai fazer 10 vezes, imprimir aqui, ó. 10 vezes. Agora vamos dar o passo. Vou botar step 5. Certo? E se eu apagar aqui, ele vai fazer o laço só 2 vezes. Ó. 1, 6. Depois passa para 11 e não faz mais. Mas se eu mudar aqui para 100, ele vai fazer provavelmente 20 vezes. Certo? Eu também posso botar o meu passo negativo aqui. Eu vou fazer aqui int i igual a int interações to 1 step menos 5. Agora ele vai contar de 100 para 1, passo menos 5. Agora ele vai contar de 5 aqui, ó. Viu? Ele conta aqui de 5 em 5. E eu posso botar um teste aqui. If int i menor que 60, then exit for, else imprime. Então agora eu tenho um teste dentro de outro teste. Você vê que a indentação ocorre e o código fica muito mais claro. Vou apagar os valores aqui. E se ele vai imprimir aqui até o valor ser 60, depois ele vai sair. Ele sai do laço. Tá vendo? Vou parar aqui e vou fazer outra vez. E você vê que quando ele chegar no valor maior que 60, int agora é 56. 56 ele não imprime mais. 55, né? Ele não imprime mais, ele sai do laço e termina a função. Então, essa é a ideia dos laços
for next. A próxima função vai ser a função test2. Ela vai receber aqui nenhum argumento e ela simplesmente vai usar o laço for next, do loop. Nesse caso, a gente vai testar uma condição. Então, eu vou botar aqui do loop e vou botar aqui a condição no início. Vou declarar uma variável aqui, uma variável inteira, int i, as integer, e vou incrementar a variável dentro do laço. Int i recebe int i mais 1. Então agora eu vou fazer o teste do until int i igual a 100. E aqui vou imprimir int i. Em vez de eu copiar daqui, eu vou pegar essa expressão e vou arrastar para cá com Ctrl, ele vai botar um maisinho ali do lado, então eu posso copiar a expressão aqui, e agora eu tenho a função test2, que não tem argumento. Boto test2 aqui, e ela vai imprimir aqui 100 vezes. Você vê que ela faz até int i igual a 100. Se eu somar de 5 em 5, ela vai imprimir de 5 em 5 aqui, ó. Mas você tem que entender, nesse caso, que int i sempre começa de 0. Então, ele vai contar de 0, 5, enquanto aqui ele estava começando de 1. Então, agora, ele vai contar de 5 em 5. Certo? Você percebe que eu posso passar o argumento aqui, int máximo, as integer, no teste 2, e botar aqui o teste int máximo. Então, agora eu quero testar 30 vezes aqui, tá certo? E vou botar o teste até 30. Então, int máximo, aqui eu botei sem acento, aqui eu botei com acento. Regra geral, use sempre acento quando você escrever. Então, aqui ele está testando de 5 em 5, até chegar no máximo de 30, porque eu passei aqui como argumento. E agora, eu vou botar int máximo igual a 0. Então, nada vai imprimir, porque int i, ele soma 5, ele faz a int i igual a int máximo. Como int i por padrão é 0, então ele vai fazer, já é igual, não faz nenhuma vez o laço. Prova, paro aqui, dou enter, ele já sabe, ó, int i é igual a 0, int máximo é igual a 0, esse igual a esse vai dar verdadeiro, então ele sai da função, certo? Agora eu posso mudar esse teste para que ele vá para o fim do laço, aqui para baixo. Eu posso clicar aqui e arrastar aqui, loop until. Nessa situação, tem que analisar o código. Se eu passar um valor aqui, que int máximo nunca vai acontecer, esse código vai ficar num laço infinito. Então, se eu passar 0 aqui, eu vou botar int igual a int máximo, ele já pega 5 aqui, então ele nunca vai acontecer. Então, eu tenho que botar maior ou igual a int máximo. Então, quando eu boto aqui, print, módulo 2, teste 2, e boto aqui, int máximo igual a 10, tá certo? Igual a 0, vamos botar igual a 0. Esse laço vai acontecer, vai imprimir int i uma vez só, porque ele vai ser 5 aqui, vai 0 mais 5, ele vai ser maior que int máximo, e ele vai funcionar. Mas se eu passar int máximo igual a 100, ele vai imprimir 20 vezes. Então, essa é a garantia de que um laço, quando funciona, quando ele testa no fim, ele pode funcionar pelo menos uma vez. E, finalmente, vou fazer aqui a função, vou copiar ela aqui com o Ctrl, tá vendo? Vou fazer a função test, e vou fazer ela com o laço while. While int i maior que int máximo aqui. E aqui ela termina com w-end, certo? E se eu
quiser sair da função aqui, eu tenho que botar ela como exit while. Então, ela vai fazer enquanto int for menor ou igual a int máximo, tem que mudar o teste, senão ela nunca vai fazer, porque int começa com 0, ele vai imprimir int aqui. Então agora se eu botar aqui teste 3, ela deve funcionar. Funcionou direitinho, tá vendo? E ela faz uma estrutura diferente, conta até 105 aqui. Isso é bom que você observe, porque os testes têm funções variáveis e têm valores diferentes, então você tem que testar a sua função. No próximo vídeo, vamos abordar as funções input box e message box, que permitem interações com o usuário. Até lá!